Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui para estarmos meditando na Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos abençoa, para a glória do Teu nome, Senhor, nos capacita em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, continua guardando o Teu povo de todo mal, continua dando saúde para o Teu povo, Senhor, livrando de toda enfermidade. Também, Senhor, não deixa faltar o pão na mesa dos Teus filhos, que o Senhor continue sendo provedor na vida deles, abre as janelas dos céus, entra com a Tua provisão, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos dirigentes, os governantes do nosso país, ó Deus, repreende todo o mal, ó Deus, para que possamos, Senhor, ter um entendimento na política, ó Deus, para que possamos ter uma gestão mais acertada, Senhor, em meio a todas essas situações. Ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, a nossa nação, repreende esse mal, essa enfermidade que assola, Senhor, a todas as nações, põe por terra todo o mal. Continua dando graça, abençoa, fortalece a cada um espiritualmente, sustentando na Tua presença. Nos livra do mal, assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa noite a gente vai meditar um pouquinho aqui na Palavra do Senhor e eu gostaria, para a gente iniciar aqui, fazermos uma leitura no livro de Neemias. Nós vamos ler aqui no livro de Neemias. Vamos começar aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu já vou lendo aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar aí nas suas casas, só pegar as suas Bíblias e ir acompanhando conosco. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Nós vamos começar aqui meditando um pouquinho nesses versículos que nós lemos. E nós queremos falar um pouco aqui, irmãos, sobre reconstrução. Neemias, ele foi um homem designado por Deus, né, primeiramente, para ter o trabalho ou a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém. E nós vamos analisar aqui um pouco dentro desse contexto alguns requisitos básicos para nós trabalharmos
com um processo de reconstrução, não é? Então veja que Neemias, se a gente parar para pensar um pouco sobre a vida de Neemias, Neemias ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida naquilo que ele fazia, não é? Neemias ele era copeiro do rei. Então veja, dentro do que Neemias fazia, o serviço de copeiro, a gente pode afirmar que ele chegou ao topo, a escala máxima ali, ao topo da sua profissão, vamos dizer assim. Por quê? Porque Neemias ele servia a ninguém menos que o próprio rei. E o rei aqui na época, né, o rei Artaxerxes, ele era o rei de todo o Império Medo-Persa, lá na fortaleza de Suzã. Então veja que Neemias ele era uma pessoa, dentro do que ele fazia, extremamente bem sucedida. Ele chegou ali no auge, né, no topo da sua profissão. Então, Neemias ele era judeu, não é? Ele vinha ali daquela linhagem dos cativos, né, de Jerusalém, e ele trabalhava ali pro rei, não é? Ele era copeiro do rei. Neemias, eu acredito que ele tinha uma vida boa no palácio, que ele tinha uma vida confortável, ele era uma pessoa de confiança, porque imagina, aquela pessoa que serve a bebida ao rei, não é? Então tinha que ser uma pessoa de extrema confiança, porque se fosse ali uma pessoa não de confiança, ela podia envenenar, por exemplo, a bebida do rei e comprometer a vida do rei. Então Neemias ele tinha um cargo avançado, uma posição de confiança do rei, não é? Então nós poderíamos dizer que Neemias ele tinha uma vida confortável, na medida do possível, a vida que ele levava era confortável na fortaleza de Suzã. Mas tinha uma coisa que inquietava Neemias. Ele se preocupava com a situação do seu povo, ele se preocupava com a situação da sua cidade de Jerusalém. Todos nós sabemos que Jerusalém havia sido destruída alguns anos atrás, né? Nabucodonosor, na época então, era o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade de Jerusalém, ele queima tudo, mata a maioria das pessoas, leva uma parte cativa à Babilônia. Passa um tempo, o Império Babilônico cai, né, diante do Império Medo-Persa, e esse tempo, desse contexto de Neemias, já está dentro desse Império Medo-Persa, não é? Então aqui nós vemos que já havia passado alguns anos do cativeiro, mas ainda Neemias ele tinha essa preocupação. Provavelmente Neemias já era uma das pessoas que haviam nascido já no cativeiro, não é? Mas ele era de nacionalidade de origem judaica. Então, diante de tudo isso, nós vemos que Neemias ele podia estar tranquilo em relação à sua vida lá no Império Medo-Persa. Pô, o camarada, ele serve o rei, ele tem um cargo de confiança, ele está ali vivendo ali a presença do rei, tendo acesso ali o que tem de bom e de melhor no Império. Mas ainda assim isso não era suficiente para a vida de Neemias. E ele se incomoda com a situação do seu povo, e a Bíblia diz aqui nos versículos que nós lemos, ainda no versículo 2 aqui do capítulo 1, que vem uma outra pessoa de Jerusalém, né, lá para a fortaleza de Suzã. O nome dessa pessoa era Anani. E quando Neemias o encontra, ele solicita que Anani seja extremamente sincero com ele, para relatar a real situação de Jerusalém. Aqui a gente vai abrir um parênteses, veja que sempre que nós vamos trabalhar dentro de um processo de reconstrução, é importante que haja uma total sinceridade dos fatos, da situação real do negócio. Porque, por mais dolorosa que seja, a verdade sempre é a melhor coisa. Por pior que possa parecer, a verdade sempre é o melhor caminho, é o melhor negócio. A verdade é o que vai fazer a diferença. E quando aqui Neemias ele fala com Anani, né? Eu falei aqui no versículo 2,
E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E aqui ele começa a responder, ó, no versículo 3: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, veja que a verdade, por mais dura que fosse, ela produziu o impacto correto, vamos dizer assim, para que Neemias ele se posicionasse diante de Deus. Talvez se Hanani tivesse ali inventado uma situação, mentido, tentado amenizar a situação, talvez isso traria menos impacto para a vida de Neemias e talvez as coisas não finalizariam da maneira que Deus desejava ali que fosse feita. Então veja, primeiro ponto, para haver um processo de restauração ou de reconstrução, nós precisamos ser extremamente verdadeiros com os fatos, com a situação. E por mais difícil, por mais dura que seja a situação, é necessário encarar tudo de frente, não é? Não dá para amenizar, não dá para chegar e dizer não, não é isso, ou a situação ela não é tão grave. Não, a gravidade dos fatos tem que ser trazida à mesa para que tudo seja analisado. E quando Neemias ele é avisado, olha, aqueles que sobreviveram, que não foram levados cativos e que não foram mortos, eles estão numa situação de miséria e de vergonha e de desprezo. A cidade está destruída, os seus muros derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Isso traz um pesar para Neemias, porque por mais que ele estivesse ali confortável no palácio, por mais que ele estivesse à presença do rei, por mais que ele estivesse com uma posição honrada, ali a situação do seu povo, a situação de Jerusalém, o inquietou. E o que traz isso nele? O que desperta? Neemias aqui, se a gente for olhar os próximos versículos, ele faz uma oração, se remetendo à oração de Salomão, quando Salomão inaugura o templo, não é? Que quando o povo pecasse, ele confessa os pecados do povo aqui na sua oração e pede para que Deus lembre-se do povo, que quando o povo pecasse e se o povo se confessasse, se arrependesse, havia uma promessa de Deus para restauração. E o último versículo que nós lemos aqui do capítulo 1, quando Neemias ele pede a Deus, né, eu vou ler aqui ó, no versículo 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Quando ele fala, faze prosperar este teu servo diante deste homem, ele estava pedindo para Deus preparar uma oportunidade para que ele pudesse falar com o rei Artaxerxes e que tivesse alguma providência por parte do rei para que Neemias pudesse fazer algo pelo seu povo e pela própria cidade de Jerusalém. Aqui fica uma outra questão para a gente observar. Em toda situação de reconstrução, é muito importante nós termos o discernimento do momento de falar e do momento de ficar calado. Lembra, nós falamos ainda há poucos dias lá sobre Eclesiastes 3, né, que há tempo para todas as coisas, e dentro dessa lista lá de Eclesiastes 3, justamente essa que nós falamos está mencionado ali. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Ou seja, existe o tempo certo para que as coisas sejam ditas no momento certo e que aquilo produza um efeito. Tanto que tem um versículo que diz que a palavra dita ao seu tempo são como maçãs de ouro servidas em salvas de prata, não é? Ou seja, a palavra quando ela é dita no tempo certo, ela tem um peso e um valor excelente. Mas a palavra que é dita no tempo errado pode trazer grandes consequências, mesmo que seja verdade, mas se ela for dita ou mencionada no tempo errado, pode trazer problema. Vamos entender melhor isso aqui? Por que Neemias estava orando nessa questão? Veja aqui no capítulo 2 agora de Neemias, o versículo 1, ó. Sucedeu, pois, no mês de Nissã,
no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando nós começamos a ler aqui que Neemias ele recebe a informação de Anani sobre a destruição de Jerusalém, como nós comentamos, que a cidade estava destruída, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, o povo em miséria e humilhação. O tempo que é mencionado aqui é no mês de Quisleu, no mesmo ano, ano 20º. O mês de Quisleu equivale mais ou menos no nosso calendário, do calendário judaico para o nosso calendário, entre novembro e dezembro. O mês de Nissan, também trazendo para o nosso calendário, equivale ao mês de março e abril. Então veja, do momento que Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém, da situação que estava ali, a miséria, a destruição em Jerusalém, e ele propôs no coração que logo, imediatamente após a notícia, ele ora e pede para que Deus lhe desse graça para que ele pudesse falar com o rei. Veja que não foi uma coisa instantânea, demorou aqui mais ou menos cerca de 3 ou 4 meses para que essa oportunidade chegasse. Agora vamos lá, Neemias era copeiro do rei. Então, Neemias provavelmente, eu não sei dizer quantas vezes por dia ele servia ao rei, mas vamos usar uma lógica aqui para a gente ter uma base, uma ideia mais ou menos. Que ele levasse para o rei o desjejum, né, o café da manhã, que ele levasse para o rei a bebida ali durante o almoço, e que ele levasse para o rei a bebida do jantar. Eu acredito que ele talvez entraria até mais vezes na presença do rei num dia. Mas pelo menos essas 3 vezes, com certeza, ele estaria à presença do rei para servi-lo, né, nas suas tarefas diárias. Pelo menos no café da manhã, no almoço e na janta, Neemias estava ali diante do rei. Então pensa bem agora comigo, ele com um negócio engasgado na garganta ali, que ele estava com o desejo de falar com o rei sobre a situação de Jerusalém, orando a Deus, talvez na cabeça de Neemias estivesse assim, vai ser hoje que eu vou chegar na presença do rei e Deus vai permitir, vai preparar para mim falar com ele, e isso não acontecia. Aí Neemias saía de lá, novamente no fim da tarde, talvez seja agora, e isso não acontecia. E essa situação, ou essa expectativa, ela durou cerca de entre 3 e 4 meses. De 90 a 120 dias você querendo falar com uma pessoa que você via pelo menos 3 vezes ao dia e não podia falar. Por quê? Porque há um tempo certo para todas as coisas. Porque há o tempo de falar e há o tempo de ficar calado. Talvez no dia em que Neemias já estava triste por conta de inúmeras tentativas até ali, e sem sucesso, não é? Aqui o versículo 2, quando nós lemos, diz que Neemias ele entra para servir o rei, e quando ele põe ali o vinho diante do rei, aqui ó, no versículo 2, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, Neemias aquele dia ele foi servir o rei triste. E no versículo 2, ó, o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é? Porque se ele tivesse doente, jamais ele poderia estar na presença do rei, até mesmo por conta da saúde do rei. Então, isso era muito bem controlado naquela época, né? Então ele falou, olha, você não está doente, o rei falando para Neemias, por que você está triste? Nessa situação, a própria vida de Neemias estava em jogo. Porque e se o rei desagradasse da aparência de Neemias? Olha, por que você veio me servir triste, não sei o quê? Manda matar, troca o copeiro, entendeu? Então foi um risco que ele correu. E aqui o rei vem dizendo, ó, não é isso senão tristeza de coração. O rei falando, ó, eu sei que você não está doente, senão você não ia estar aqui. Essa sua afeição é tristeza de coração. Aí Neemias, então temi muito em grande maneira. Na tristeza,
no momento que Neemias achou que não havia mais esperança, talvez, onde talvez ele já estivesse desanimando de tentar fazer alguma coisa, de tentar ajudar o seu povo, de tentar conseguir um favor do rei, foi quando o rei o ouviu, não é? E aqui no versículo 3, Neemias tem a oportunidade de falar ao rei. E ele diz: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas nas suas portas a fogo? E o rei me disse, no versículo 4, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, antes de falar, Deus havia preparado uma oportunidade. No meio daquele diálogo, Neemias ali ele consegue achar ali uma brecha para ele talvez sussurrar uma oração a Deus. Ele pensou em uma oração a Deus, ó. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Olha só como Deus preparou uma situação para Neemias, enquanto ele perseverou no propósito de falar com o rei. Veja que nós estamos falando aqui sobre um processo de reconstrução, não é? De reedificação. E isso não é fácil. Não é fácil. Antes de começar ali a pôr a mão na massa, vamos dizer assim, houve todo um processo para que se desencadeasse essa permissão. E esse processo foi doloroso para Neemias. Por quê? Porque ele teve que lidar com as suas emoções, que estavam totalmente abaladas, ele teve que conviver com aquela situação onde ele comia e bebia do melhor do palácio e talvez os seus irmãos em Jerusalém não tivessem o que comer. E sem contar que ele estava diante ali do homem mais poderoso da terra daquele tempo, né, que era o rei do Império Medo-Persa, dependendo de um favor dele, entre 90 e 120 dias, ele vendo esse homem aqui, como nós cogitamos, no mínimo 3 vezes ao dia, sem poder falar nada, porque ele não podia chegar interrompendo ou conversando com o rei livremente. E aprove a Deus preparar esse momento para que ele fosse ouvido pelo rei. E dentro dessa paciência, dentro dessa perseverança de Neemias, vamos lá, vamos admitir, não é fácil, né? Imagina você querer falar com uma pessoa, você encontrar essa pessoa 3 vezes ao dia e você protelar para falar uma situação com ela por 90, 120 dias que seja, esperando que Deus prepare o melhor momento para que isso seja feito. É difícil, extremamente difícil. Porque se fosse nós, por exemplo, no primeiro minuto que visse a pessoa, ó, vem cá, preciso conversar. E talvez não seríamos ouvidos, porque a palavra de Deus é clara em dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E quem estabelece esse tempo para nós é o Senhor. Então, aqui Neemias ele entra à presença do rei, agora ele é ouvido pelo rei. E quando ele é ouvido pelo rei, o rei aqui ele continua dizendo, ó, no versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me e apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até chegar a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Veja, além de Neemias agora ser ouvido, ele conseguiu cartas do rei para que ele pudesse fazer uma viagem em segurança. O império era vasto, a fortaleza de Suzã ficava aproximadamente 1.300 a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém.
Pensa bem, 1.500 quilômetros para caminhar ali a cavalo, naquele período, quanto de terra que ele não ia percorrer, o quão longa que não seria essa viagem, quantos inimigos ele não encontraria no caminho. E ele estava levando madeira. Se já não bastasse só a distância, ele estava levando madeira para usar ali na reedificação dos muros da cidade. Então ele precisava de uma autorização do rei. Se ele fosse interrompido no seu caminho, ele tinha ali um documento real. Olha, eu estou aqui a serviço do rei, o rei está de acordo com esta obra, ele me enviou para esse lugar e para que ele tivesse livre passagem pela vastidão do império naquele período. Então veja que quando Deus prepara as coisas, tudo se encaixa perfeitamente. O que é o mais difícil para nós nesse processo de reconstrução? É nós termos um sentimento legítimo de reconstruir, porque Neemias, irmãos, vamos lá, se ele olhasse para aquela situação e falasse, bom, Judá está destruída, o povo em miséria, em desolação, muitos mortos, mas o que eu tenho a ver com isso? A minha vida é outra, a minha realidade é outra. Eu estou aqui em Suzã, eu sirvo o rei, trabalho para o rei, sou muito bem sucedido no que faço e cada um com seus problemas. Mas ele não pensou dessa forma. Ele se compadeceu dos seus irmãos, ele se compadeceu pela cidade, pela situação da cidade de seus pais, a ponto que isso lhe tirou o sossego, a paz, a ponto do seu semblante ficar triste diante do rei. E aprove ao rei ouvi-lo ali no tempo certo. Neemias perseverando no seu trabalho, perseverando em orar a Deus, e Deus aprove ali o momento certo para que ele fosse ouvido. Veja que todo processo de reconstrução, de reedificação não é fácil. Tem que ter absoluta verdade no processo, como Anani usou para Neemias. Falou para ele absolutamente toda a verdade em relação ao povo de Jerusalém. Precisa ter determinação, compaixão, discernimento de tempo de falar e de ficar calado, e o tempo de agir. E Deus preparou tudo isso para Neemias. Neemias ele viaja para Jerusalém agora, uma viagem cansativa, longa, como eu disse, cerca de 1.300 a 1.500 quilômetros de viagem, carregando madeiras, né, ali com alguns homens o ajudando, ele levando madeira para a reedificação da cidade. A Bíblia diz que quando ele chega ali, próximo a Jerusalém, ele desce do cavalo, porque não havia como cavalgar no meio daquelas ruínas que Jerusalém se encontrava, e ele sai ali sozinho para avaliar a situação. E ele se depara com a cidade ali derrubada, com seus muros derrubados. Veja, por que o propósito de reconstruir os muros primeiro? Aí aqui fica uma lição espiritual para nós. Por que o propósito de reconstruir os muros primeiro? Não era a cidade que estava destruída? Era. Não era a cidade que foi queimada a fogo? Sim. E por que a reconstrução dos muros? Porque para que a cidade fosse reedificada posteriormente, primeiramente, necessariamente, os muros tinham que estar levantados. Porque como que você vai construir algo que não tem proteção? Imagina se você está construindo alguma coisa e alguém vem lá e derruba tudo que você está fazendo. Se você tem uma cidade murada, as portas reerguidas, você já tem uma proteção para trabalhar ali naquela situação. Espiritualmente falando, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que precisam passar por um processo de reconstrução espiritual, um processo de fortalecimento, de reedificação da sua vida espiritual, mas a pessoa ela não tem muro. Ela não tem defesa, ela não tem resistência contra o mal. E ela tenta construir, ela vai lá, ela quer, ela se esforça, mas aí o inimigo vê aquela situação, ele vem e derruba. Aí aquela pessoa fica ali estagnada, tem que começar tudo do zero, e muitas vezes ela não tem mais força para isso.
Então, o que é necessário fazer? O que a pessoa precisa fazer primeiramente? Ela precisa se fortalecer em Deus, não é? À medida que ela vai tendo ali a sua comunhão com Deus restaurada, a sua comunhão com Deus restabelecida, que ela vai se fortalecendo na presença de Deus, ela vai tendo defesa contra o inimigo, não é? Nós lemos lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, né? As situações para nós resistirmos ao dia mal, né? Paulo ali ele exemplifica isso com a figura de um soldado romano. Então ali ele vem discorrendo as armas, os equipamentos necessários para nossa defesa, porque imagina um soldado que vai para uma batalha sem os seus equipamentos de defesa e sem a sua arma. Ele está fadado aí para uma batalha, para uma luta onde a derrota é iminente. Agora, se ele estiver devidamente vestido, revestido, não é? Devidamente ali, como que eu posso dizer? Eu queria usar um termo agora, mas fugiu da minha mente. Devidamente aparelhado, né? Esse é o termo que eu queria usar, aparelhado, para que ele possa estar apto ali àquela luta, aí a história é outra. Não é? O escudo lá, e Paulo lhe diz, nós tendo o escudo da fé, qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, couraça da justiça, enfim, ele vai descrevendo uma série de coisas ali que são revestimentos externos para proteger o centro da vida, não é, da pessoa. Espiritualmente falando não é diferente. Espiritualmente falando, a pessoa precisa estar ali reedificada na presença de Deus. Ela precisa começar a ter uma devoção com Deus novamente, a ter uma vida de oração, a ter uma vida de consagração, a ter uma vida ali onde ela passe a agradar a Deus, onde ela comece a combater o pecado, para que essa construção seja realmente estabelecida. Porque como é que você vai conseguir vencer o pecado, por exemplo, se tem um vício, se você não abre mão daquele vício? Como é que você vai vencer uma situação que você não a deixa? Né? Você começa a reconstruir, aí o inimigo tenta, a pessoa vai lá e cai no mesmo erro de novo. Então veja que Neemias ele se preocupa aqui em reconstruir primeiro os muros e as portas da cidade. E ele se empenha em prol desse trabalho e aqui Deus o prospera de uma maneira tremenda. E no capítulo 6, para a gente já avançar um pouco mais aqui por causa do tempo também, no capítulo 6 do livro de Neemias, no versículo 15, a Bíblia diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu. Em 52 dias, eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Quer dizer, foi uma prova de que Deus era com ele. Nesse processo de reconstrução, teve mais dificuldade? Teve. Se os irmãos lerem depois o livro de Neemias, vocês vão ver lá aquela passagem onde Sambalate e Tobias vieram ali para tentar atrapalhar, para querer fazê-lo desistir da obra. Em todo esse processo de reconstrução, sempre vão ter as lutas que vão tentar te fazer parar. Mas eu te digo, se você perseverar, a boa mão do Senhor vai ser contigo. A boa mão do Senhor vai te fortalecer. A boa mão do Senhor vai te proteger para que esse trabalho espiritual, que se aplica para nós hoje de uma forma espiritual, seja estabelecido. Então nós precisamos o quê? Quando nós nos deparamos com a situação das pessoas hoje, no momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, nesse momento onde muitas pessoas estão sofrendo, onde muitas pessoas estão passando necessidades, onde muitos dos nossos irmãos, veja bem o que eu vou dizer aqui, muitos dos nossos irmãos talvez não tenham o alimento na mesa. E talvez eu e você esteja como Neemias, não é? Comendo o melhor do palácio, com a nossa mesa farta. E talvez fazendo vista grossa para a situação desses que estão sofrendo. Neemias aquele prosperou quando a dor dos demais passou a ser a dor dele também. Quando o problema dos seus irmãos passou a afligi-lo também.
Ele não se conformou dele estar vivendo uma vida farta, abastada no palácio e ver os seus irmãos em miséria, em desolação, em vergonha. E Deus prosperou Neemias grandemente. Existe uma obra hoje de reconstrução, talvez para muitas pessoas, que eu e você podemos ajudar, que eu e você podemos fazer alguma coisa. Nós nos preocuparmos um pouco mais com a situação dos nossos irmãos. Nós nos preocuparmos um pouco mais se os nossos irmãos estão tendo alimento na mesa todos os dias, se os nossos irmãos estão precisando de alguma coisa nesse momento de desolação, por que não? Talvez para nós esteja tudo bem, porque a nossa mesa está farta, talvez as nossas familiares, os nossos entes queridos estão todos com saúde. E essas famílias que perderam 1, 2, 3, 4, 5 pessoas da família por conta desse vírus, que estão já sem trabalhar, hoje nós estamos fazendo praticamente 2 meses que estamos parados nessa situação de quarentena. Quantos que estão sem trabalhar? Quantos que estão sem trazer o pão para casa? Como que fica o pai de família que vê os seus filhos à roda da mesa e não tem o que comer? E a gente podia compartilhar um pouquinho, que talvez nem falta nos faria. Então é isso que eu quero chamar hoje a atenção de todos vocês, para que a gente possa observar um pouquinho fora da nossa tenda, erguer os nossos olhos um pouco mais adiante, além da nossa mesa, e procurar ver a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa comunidade, até mesmo na nossa igreja. Quantos que estão passando necessidade e precisam de um socorro nesse momento? E cabe a mim, cabe a você se preocupar em fazer algo para ajudar essas vidas. Então, fica aqui essa situação. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos procurar ajudar da melhor maneira possível. E com isso nós estamos também cuidando da nossa vida espiritual, porque isso é Evangelho. Isso é a palavra de Deus, isso é o que Jesus nos ensina. Jesus, eu sempre digo, né, às vezes eu comento com as pessoas lá no nosso trabalho, né, eu falo, olha, toma cuidado que você põe na mão de Jesus, hein? Porque Jesus ele tem uma mania que tudo que você põe na mão dele, ele dá graça e compartilha. Qualquer coisa, você pôs na mão de Jesus, ele agradece a Deus e compartilha. Será que não falta isso para mim e para você? Nós sermos gratos pelo que nós temos e compartilhar? Veja que o milagre da multiplicação, ele ocorria justamente nesse momento, quando Jesus agradecia e compartilhava, a ponto que 5 pães e 2 peixinhos alimentavam ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus pode estar querendo te usar agora como um compartilhador e fazer de você alguém que vai abençoar muitas vidas, um aumentador nesse momento de desolação, onde vidas precisam ser reconstruídas, famílias precisam ser socorridas, pessoas precisam de um amparo. Isso é ser igreja, isso é nós estarmos preocupados verdadeiramente com os nossos irmãos. Então, eu quero aqui, para a gente concluir, deixar essa breve meditação para todos nós, para que possamos ter consciência que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento que para muitos é de desolação e precisam de uma reconstrução. E talvez Deus esteja contando comigo e com você para essa obra. E nós precisamos nos dispor a isso. Nós vamos fazer, se Deus permitir, a nossa ceia no próximo domingo agora, né? Em nome de Jesus. Não haverá culto, eu vou estar explicando direitinho aqui. Vai ser como no último formato, né, dessa última ceia que nós fizemos. Não haverá culto, não haverá pregação, não haverá louvor, somente a ministração da ceia. Então, nós vamos estar contatando os irmãos, como fizemos das outras vezes, via WhatsApp. Vamos agendar um horário ali na parte da manhã, para que não tenha aglomeração na igreja.
e que possamos ministrar a ceia ali de uma forma ordenada, conforme instruções do Ministério e também de acordo com as instruções das vigilâncias sanitárias, dos órgãos, das entidades governamentais. E nessa ocasião, não se esqueça da assistência social. A nossa igreja ela tem uma assistência social, nós temos ali um departamento que cuida dessa área, nós temos pessoas que precisam de doações. Sempre que nós contribuímos com a assistência social da igreja, as pessoas elas são ajudadas, elas são ali servidas, né, com esses alimentos, e essa é uma obrigação nossa. Não adianta ser igreja se nós não praticarmos as ações da igreja. Eu não posso afirmar que eu sou igreja se eu não viver verdadeiramente o evangelho que foi ensinado para que a igreja viva. Então, se você tiver condição nesse momento de ajudar as famílias que estão precisando, doe aquilo que for possível, doe ali o alimento, para que outras pessoas possam ter o alimento nas suas mesas também. Como eu falei, nós estamos vivendo um momento de desolação, um momento difícil. Talvez para nós esteja tudo bem, porque nós estamos com a nossa mesa farta, com todos os familiares com saúde, mas tem gente perdendo familiares, tem gente perdendo entes queridos e tem gente que não tem o que comer nesse momento porque não consegue trabalhar. E cabe a nós fazermos essa obra. É uma obra de reedificação, tá? Nós seremos os, entre aspas, Neemias da nossa época. Então vamos ser sensíveis ao mandato do chamado de Deus. E o nosso rei, com certeza, ele vai nos auxiliar nessa tarefa. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando agora nesse momento. E fica aí esse apelo, não é? Para que todos possam ajudar nessa questão tão importante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que tem nos feito. Somos gratos a Ti pelo alimento que tem colocado nas nossas mesas. Somos gratos a Ti pela saúde que tem nos dado, Senhor, pela saúde dos nossos entes queridos. E pedimos a Ti a Tua misericórdia, Senhor, por aqueles que estão sofrendo perdas nesse tempo, por aqueles que estão, Senhor, tendo aí familiares vitimados por conta dessa doença, por conta desse mal, Senhor, e por aqueles também que estão sem trabalhar, que estão sem condição de trazer o pão, o sustento à sua família, ao seu lar, Senhor. Ajuda para que possamos também ser canal de bênção para essas pessoas, que as portas, as janelas do céu se abram, Senhor, e que o Senhor possa prover para a vida dessas pessoas. Abençoa-nos da graça, abre o nosso entendimento para que possamos compreender essa necessidade e essa urgência nesse momento que estamos vivendo. Senhor, continua guardando o teu povo, a tua igreja, continua abençoando a cada um, para a glória do teu nome. Oramos a Ti em nome de Jesus e te agradecemos pelas tuas ricas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, agradeço a todos pela participação, não é? E até domingo nós vamos estar contatando os irmãos, como eu falei, pelo WhatsApp, para estarmos agendando tudo direitinho, sem aglomeração, tudo muito bem organizado, para que tudo corra muito bem. Amém? Deus abençoe a todos, grande abraço, fiquem na paz do Senhor.